E aí, pessoal, esse é o terceiro episódio do Diário de Intercâmbio e é o último dia do ano e eu queria fazer um episódio especial falando bastante de como foi 2009, toda essa organização do intercâmbio e falar um pouco da minha festa de despedida, que foi na terça-feira, dia 29. 2009 foi um ano, tipo, que eu não imaginava no começo, assim, que ia acontecer tudo isso que aconteceu comigo. Então, eu imaginava que eu não ia ficar de exame no final do ano e eu acabei pegando exame de matemática. Isso porque eu tinha falado, nossa, eu vou me matar de estudar pra passar de ano direto, mas isso não aconteceu. Mas eu passei direto no exame, coisa que muita gente não fez. Então, também eu não imaginava a questão do intercâmbio. Eu simplesmente vi um folheto quando eu tava no inglês sobre uma viagem pra África do Sul. E eu fiquei tipo, nossa, um mês na África do Sul, né? Curso de inglês deve ser muito legal. Já que, tipo, eu já tinha esquecido um pouquinho da ideia de ter intercâmbio, que é uma coisa que eu quero desde os 11 anos de idade. Então, eu pedi pro meu pai pra eu ir nessa viagem, só que ele falou, com esse preço dá pra você fazer, sei lá, tipo, um intercâmbio de mais de um mês, tipo, um ano ou 6 meses nos Estados Unidos, o que vale muito mais a pena. Então eu falei, deixa eu ver. Ano que vem, 2010, é o meu terceiro colegial aqui no Brasil, então é melhor eu me formar com a minha turma. Que é uma coisa que, tipo, sempre me peguei pensando, né? Tipo, quero me formar com a minha turma. Então eu vou ficar só 6 meses. O que minha mãe achou ótimo, porque um ano ela não aguentaria. E ela fala que eu não ia aguentar também um ano. Pode ser verdade. Então, em junho, eu comecei a organizar tudo. Fui pesquisar agências. E depois de fazer pró e contra entre Estados Unidos e Canadá, onde o Canadá sempre ganhava, eu decidi ir para os Estados Unidos, porque eu sou uma pessoa muito complicada e sempre vou nas piores coisas. Pelo menos em pró e contra. Então, eu peguei os Estados Unidos porque simplesmente, se eu fosse para o Canadá, eu já ia saber a cidade, pelo menos o estado, né? Nova Escócia. E eu já ia saber o que esperar, tipo, uma cidade média com shoppings e essas coisas, assim. E só fazer amizade com o intercambista, que é uma coisa que eu não queria, tipo, e não quero, sabe? Ficar só com os intercambistas. Então, eu decidi ir para os Estados Unidos com a chance de cair numa fazenda, tipo, ter que tirar leite de vaca e tudo mais. Só pra ter uma experiência diferente, assim, só pra aprender com isso. Então, eu decidi ir para os Estados Unidos e fiz todos os esquemas lá do Slap Test, que é muito fácil. Nunca fiz uma prova de inglês tão babaca na minha vida. Depois o Application, que é tipo um inferno na Terra. Daí depois que eu fui aprovada, tipo, eu descobri que o verdadeiro inferno é a espera. E vocês sabem muito bem que não é fácil. Podem imaginar, cara, tipo, você querer uma coisa desde os 11 anos de idade, ver que isso tá chegando e você não tem informação nenhuma, você não sabe o que esperar, você não sabe nada. Então, agora, o último dia do ano, meu coração tá tipo, meu Deus, dessa semana não passa pra chegar a família, né? O que eu espero que seja verdade. Então, eu resolvi marcar minha festa de despedida, dia 29. Então, meus amigos vieram pra cá porque muitos poderiam ir viajar em janeiro e eu não ia ter chance de me despedir direito deles.
Então eu decidi, putz, fazer a festa de despedida. Eles vieram, a gente ficou conversando, assistiu American Pie 1, pelo menos metade do filme. Pedimos pizza, jogamos sinuca e ficamos conversando. O que foi, tipo, um dos melhores momentos da minha vida. Tipo, saudade dos meus amigos que eu não via desde o final das aulas. Pelo menos desde o exame de matemática. Então, eu peguei a Jaque dormiu aqui e a gente ficou assistindo TV até tarde. Depois a gente acordou cedo porque iam arrumar a porta do meu armário. Então a gente mal dormiu. E a gente ainda assistiu toda a segunda temporada até os episódios publicados de 90210. E aconteceu uma coisa que, tipo, me tocou bastante. Eu levei um susto, um baita de um susto, graças ao serviço inútil de informática da SMG. Que alguns dias, foi na segunda-feira, acho, eu fui entrar na minha página na SMG lá, onde tem todo o meu application online, e apareceu um negócio que eu era Program Manager. Então eu, tipo, que porra é essa, sabe? Então, dava pra eu ver estudante, família, escola, informações desse tipo, assim. E, tipo, dava pra eu editar essas informações. Então, tipo, só se eu não fosse muito filha da puta, se eu não tivesse me achado. Se eu tivesse me achado, eu já ia selecionar uma família pra mim mesma. Mas, tipo, eu assim, não, melhor esperar. Só que eu consegui e-mails de várias famílias de Indiana, que é onde eu quero mais ir. E só que eu fiquei assim, não vou mandar. Melhor eu esperar. Então eu achei, tipo, a família perfeita e eu mandei um e-mail pra eles. Só que até agora eles não me responderam. Então isso é sinal que eles não são a família perfeita pra mim. O que parece muito estranho, cara. Porque, tipo, você tá pedindo pra eles te receberem. Então é bem estranho. Então eu entrei na minha página de novo naquele dia. E apareceu como se eu tivesse família, sabe? Tipo, todas as informações embaixo. Era uma família de Ohio, numa cidade rural lá. E tinha 3 irmãos, coisa assim. Daí eu comecei a chorar, assim, já que eu tenho família. Cara, eu comecei a gritar, pular, não sabia o que fazer, né? Então eu liguei pro meu pai. Daí o pai, chegou minha família e tal. Ele tava almoçando, mas eu acho que meu pai levou um susto maior do que o meu. Porque, tipo, eu tava chorando, tava gritando, tava berrando no telefone. E tão queimando o dinheiro. Então, eu liguei pra ele e tal. Quando eu fui ver a data, era de 2006. Só que quando eu subi, eu vi que não era minha conta. Era a conta de algum, sei lá, oriental lá. Então, eu não tenho família ainda. Eu não tenho data pra ir. Eu não tenho informação nenhuma e eu não estou comendo chocolate. Então, é isso aí. Feliz ano novo pra vocês. Eu queria dedicar o vídeo a Jaque, ao Felipão, a Lívia, ao Davi, a Aline, a Rafa, a Mila, a Camis e a todos que vocês que ficam assistindo meus vídeos e tal, que eu sei que eu não sou muito bonita e tal, mas vocês assistem mesmo assim. Então, feliz ano novo, gente. Até o próximo.